salve! Crianças do Brasil, crianças do mundo, movimento Seja Homem. Um abraço muito forte para todas as crianças, né, do Brasil e do mundo. Hoje, a saga do mestre. Bem, antes de mão, quero dar um abraço para meus 4 netos, Laura, Lara, né, e Bárbara e Júnior. Um abraço, o vovôzão aqui. Curtam bem o dia de vocês, tá certo? Eu já deveria ter feito um vídeo a respeito dessa personagem chamada Dona Teresa Garcia Caldas. Dona Teresa Garcia Caldas, ela era uma professora. Ela ainda é, porque ela está viva, provavelmente. E aqui na rua nós tínhamos 2 Teresas, que era a Teresa de Seu Cícero, do Samburá, Samburá mesmo, do bar de Samburá, restaurante Samburá, e a Dona Teresa Garcia Caldas, certo? Garcia Caldas porque vinha do marido dela chamado Hélio Garcia Caldas. Eles tinham 2 filhos, Luciana e Guga, que era Gustavo, a gente chamava de Guga. Ela era uma pessoa muito dinâmica. Ela lecionava. Na minha época, a maioria dos meninos que se alfabetizaram com ela, principalmente esses meninos da redondeza daqui. Você é daqui dos bairros próximos aqui. Ela tinha uma escola chamada Escola Pica-Pau Amarelo, que era no térreo da casa dela. A casa dela era grande, 1, 2, 3. Eram 3 andares, né? Vamos dizer, tinha o térreo. E no térreo ela tem essa escola chamada Escola Pica-Pau Amarelo. Daniel, Renata, eu, a maioria dos meninos aqui, nós nos alfabetizamos com ela. Só que, no meu caso, antes de aprender mais, né, o ABC, vamos dizer assim, eu ia para uma senhora que dava o que a gente chamou de reforço. Dete, Vera, Rio de José, nós íamos lá para o Alto da Mina e lá nós tínhamos essas aulas de reforço. Eu muito pequeno, porque eu sempre fui, eu sou o caçula de todos eles, tá certo? E eu muito pequenininho, nós íamos lá, mas depois que ela fundou a escola, nós começamos a estudar com ela, tá certo? O ABC. Ela tinha provavelmente um magistério, né? Porque naquela época não se falava em pedagogia. Isso nos anos 70, tá entendendo? 70. Eu nasci meus 5 anos, 3, 4, 5 anos mais ou menos. E ela era uma mulher muito criativa. Tanto é que a primeira vez que eu ouvi falar de piquenique, né? Ela alugava os ônibus, falava com a nossa comunidade e os ônibus, olha, lotado, águas finas, águas frias, esses locais, né, que a gente nem sabia onde era, mas ela já tinha todo esse aparato de levar a comunidade, entendeu? Fazer esse intercâmbio para a comunidade conhecer, ter um pouco de lazer, tá certo? Nesses piqueniques que hoje as pessoas fazem, né? Coloque aí nos comentários, né? Como é o piquenique da sua rua, da sua cidade, como é que é feito. Eu sei que Dona Teresa era uma mulher muito criativa. Além disso, Dona Teresa Garcia Caldas sabia dirigir um carro que nem todo homem sabe, viu? Naquela época, boa de volante era ela, viu? Ela tinha um caravan azul, que era, ela sabe dirigir o carro, que era uma maravilha. Seu Hélio, só no uísque. Seu Hélio na época trabalhava no INCRA, se aposentou no INCRA. E ele já vinha meio tombado, e ela pegava o carro, meu irmão, boa no volante, menino. Olha, eu tô para ver homem, pode até ter melhor, mas tô para ver, tá para existir, porque aquela assim dirige, que era uma maravilha. Então Dona Teresa tinha muitas qualidades. Ela
também fazia as festas aqui. Tinha época que hoje em dia a galera come essa história de carne de bode. Naquela época ela já trazia, ela fazia festas aqui, grandes festas. Churrasco era boia, cerveja, guaraná, tudo de muito, que você se fartava. E ainda dava pro pessoal da rua, porque o pessoal da rua ficava ali. Ela pode pegar aí, ó, era uma mulher muito generosa, tá certo? Além de inteligente. E nessa escola, já lembrando, né, pessoal, no dia 15 agora, dia 15 de outubro, dia dos professores, né? Não sei se a gente tem muito para homenagear esses professores de hoje aí, porque, meu Deus do céu, né? A educação do Brasil tá de mal a pior, né? Mas melhorou um pouquinho agora com o Grafo Game, essa nova gestão aí da educação, principalmente o Sérgio Nadalim, show de bola. Sérgio Nadalim, parabéns, tá? Ó, eu sei do seu trabalho, eu acompanho seu trabalho bem antes dessa questão do ministério. E, voltando, né, o dia dos professores, então eu estou fazendo uma homenagem antecipada à nossa professora Dona Tereza. Então percebam que ela gerava em vários ambientes, certo? Festas, show de bola na casa dela, piqueniques. Ela de certa forma, ela era um tipo de anfitriã da rua. Anfitriã. Promovia as festas, certo? Tanto da casa dela, como dos piqueniques. E era uma pessoa muito alegre, né? Muito contente. Era divertida, muito comunicativa. Tinha uma voz muito atonada. Pô, a professora era a professora. Dona Professora Tereza. Só que ela, também, deixa eu, é porque tiveram muitas coisas. Na época, eu aqui, né? Ela me levava para Olinda, para a Cruz, porque eu nem conhecia o que era. Era assim, ela pegava, eu, Luciana, Guga, ela pegava no carro, o seu Hélio. Tinha um clube aqui, que a gente era pequeno, a gente não se deslocava para esses locais não. Então ela pegava, eu, principalmente no meu caso, e eu era uma pessoa que eu fiz muita amizade com os filhos dela, Luciana, Pedro, e eu estudava, né, lá na escola. Ela pegava, vamos lá, olha aí, quando chegava lá no Onda Praia Clube, batatinha frita, piscina. Quer dizer, era um mundo que para mim, vamos dizer assim, hoje, né, seria classe média, né? E eu era, né, eu tinha minha vida sempre, graças a Deus, até os 10 anos de idade foi uma maravilha. Eu não tinha que reclamar não, eu só fazia curtir, tomar banho de piscina, era show de bola, era muito bom. Só que, como eu falei, Dona Tereza era muito criativa. E chega, como vocês sabem, dia do folclore. E ela costumava fazer algumas coisinhas. Principalmente apresentações. Vejam que o que eu vou dizer agora é algo que eu estou há muitos anos em escola e eu nunca vi ninguém fazer. Certo? Especificamente dessa forma. Ela disse, olha galerinha, vocês vão... A gente vai fazer aqui um tipo de... que a escolinha dela era cheia. Os pequenininhos, eu deveria ter mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos. Os pequenininhos vamos fazer, aproveitar o dia do folclore e homenagear o Boi Bumbá. O Boi Bumbá. Aí a gente ficou assim, né? Pequenininho, assim. Pô, aí ela explicou, né? O dia do folclore, manifestações do povo, papapá, e a gente vai fazer, homenagear o Boi Bumbá. Porque não tem um Saci Pererê, esses, né, esses mitos, né, populares. Saci Pererê, Boi Bumbá, mula sem cabeça, etc, né? E ela faz, vamos homenagear o Boi Bumbá. Aí, mas como é que a gente vai homenagear? Ela fez simples. Desculpe. Eu vou falar com as mães de vocês e vocês vão fazer uma roupa de boi. Imagine, uma roupa de boi. Como assim, professora? Olha, a roupa, aí ela desenhou, né? Que eu lembro, ela desenhou
Disse, a mãe de vocês vão comprar o tecido, fazer dessa forma aqui, para mandar uma costureira, minha mãe sempre costurou, fazer a roupa de um boi todinho, você vai vestir a roupa, com os olhos de boi, nariz pintado, ou coloca, né, tudo costurado, a boca do boi e o chifre do boi. Hoje dá problema, não? Mas, e outra coisa, nós vamos sair na rua, todo mundo vestido de boi. Quer dizer, pra gente, era um desafio, né? E acho que ninguém sabia o que era. Era um desafio, era uma brincadeira, e de certa forma, era um trabalho que era para fazer para a escola, certo? Então, lá vai minha mãe na cidade comprar o tecido. Eu ainda lembro como se fosse hoje. Um tecido quase dessa coisinha assim, ó. Aqui, ó. Meio mostarda. Meio mostarda. Minha mãe comprou o tecido. Aí fez a roupa todinha, certo? Fez a roupa, né? Que era toda costuradinha assim. Feito um boi mesmo, com o braço, com as patinhas do boi, que ficava assim. E aqui na cabeça, no formato, aí tinha os olhos furados assim, desenhados. Furado, desenhado, boi. O nariz para a gente poder respirar, né? E aquele chifrinho do boi, se pegou, mãe fez uma costura, feito uma, como é que eu vou dizer, Jesus? Feito um ganchinho assim, enchia um pano, certo? Para ficar durinho as orelhas, e costurava uma pontinha e costurava outra pontinha, ficava o chifre lá. Eu sei que na época todo mundo achou engraçado, né? Porque foi engraçado, né? Imagine uns 20 meninos de boi no meio da rua e faz mom, mom, mom. Então, pois, é uma coisa assim muito criativa. Deu um trabalho danado para fazer aquela fantasia de boi, certo? Porque começou para você, gente. Hoje tudo é fácil. Hoje em dia nós temos esse veículo que é a internet e o YouTube, que mostra as pessoas fazendo inúmeras coisas. Mas na época não se tinha ferramenta nenhuma. Nós tínhamos que lidar com nossa criatividade, certo? E com as condições que nós tínhamos. Porque nem todo mundo tinha máquina Singer para costurar, certo? Era muito difícil as coisas. Televisão, desculpa, perdão. Poucas pessoas tinham televisão. Inclusive eu tinha televisão aqui na minha casa, certo? Meu pai adorava assistir filmes, porque eu tive, né, meu pai presente até os 7 anos de idade. Então meu pai gostava da extinta TV Tupi. Nós assistimos inúmeras séries, tá certo? Na TV Tupi, na época filmes. E assim, eu ficava muito tarde assistindo filme com ele. Então pouca gente tinha televisão aqui. E todo esse aparato que tem hoje aí de informação, meu amigo, isso hoje é uma bênção, né? Agora, você tem que saber filtrar as informações. E assim, naquela época nós contávamos com o conhecimento das pessoas. Como minha mãe era sempre foi uma mulher muito desenrolada, costurava, né, às vezes na mão, na máquina. Mãe até hoje é pau para toda obra, tá certo? Ela é desenrolada, sabe fazer as coisas. Meu pai também é uma pessoa que tem uma visão muito criativa das coisas, tá certo? Bem para frente. E então, saímos todos, voltando de novo, na escola Pica-Pau Amarelo, de Dona Teresa. Saímos todos no meio da rua, gritando mom, 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 com a fantasia de boi, em pleno folclore, tá certo? Então, pessoal, para que esse vídeo não fique tão grande, tão longo, para vocês puderam ver que nossa época foi muito boa. Minha infância foi excelente. Esconde-esconde, pipa, bola de gude, carrinho de rolimã, carrinho de lata de leite, certo? Poxa, gente, foi muito massa, tá certo? Os anos 70 para mim foi show de bola, tá certo? E homenageando Dona Teresa Garcia Caldas, tá bom?
Um abraço para ela e para a família. Ela não mora mais aqui hoje, certo? Mas deixou muitas lembranças daquelas pessoas que vivenciaram suas festas, viu, Dona Teresa? Vivenciaram seus piqueniques e, obviamente, a questão do lecionar. A senhora, uma excelente professora, uma professora de mão cheia, fora que era uma motorista de mão cheia, certo? E alfabetizou dezenas de pessoas aqui do meu bairro e de bairros ao redor aqui, tá certo? Então, eu só tenho que agradecer. Muito obrigado a nossa Dona Teresa, nossa professora, e que Deus dê uma longa vida à senhora, tá certo? Nunca mais eu a vi. Deixa aqui um abraço. Luciana, Guga, né, o filho dela, um abraço também para a família toda, né? Hoje já tem neto, já deve ter bisneto. Então, eu só tenho que agradecer mais uma vez, muito obrigado. O canal Movimento Seja Homem faz essa homenagem à senhora, né? Já que nós estamos próximo do Dia dos Professores, dia 15 de outubro. E, mais uma vez, né, pessoal? Dá um like, compartilha e comenta o Movimento Seja Homem hoje com a Saga do Mestre. Bom!